Olá, seja bem-vindo, você internauta do Portal T5. Estamos começando mais um episódio do T5 Entrevista, que tem como proposta trazer personalidades relevantes que interferem no dia a dia do nosso estado, trazer assuntos também importantes que refletem no dia a dia aqui da Paraíba. E para esse novo episódio, um tema extremamente interessante e importante dentro desse universo de mudanças climáticas que a gente vem acompanhando e enfrentando, que é a transição energética. A gente vai debater esse assunto na perspectiva da indústria de fabricação de álcool aqui na Paraíba. Para isso, eu estou aqui com Edmundo Barbosa, presidente executivo do Sindalco PB, vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto em várias perspectivas. Tem muita coisa para se debater em relação a isso. Seja bem-vindo, Edmundo. Muito obrigado. É uma satisfação estar com vocês aqui do T5. É uma alegria poder contribuir, colaborar e promover conhecimento cada vez maior sobre essa nossa realidade. Esse assunto de transição energética está cada vez mais em pauta, inclusive lá em Brasília, o Congresso Nacional vem debatendo e votando muitas questões relacionadas a isso. Eu queria começar pela necessidade de avançar nessa transição energética. Qual o cenário que a gente está hoje que necessita que a população como um todo abra os olhos para esse assunto, Edmundo? Nesse ano se realiza aqui no Brasil a COP30 e é exatamente o resultado da cooperação internacional em torno do tema da urgência, urgentíssima, da redução de emissões e da mudança de hábitos que, vamos dizer assim, a população está muito, vamos dizer assim, estão hábitos que estão muito arraigados e que nós estamos vendo a urgência na transformação. A questão principal, na verdade, então se trata da substituição dos combustíveis fósseis pelos biocombustíveis. Aqui no Brasil nós temos um programa nacional de biocombustíveis que remunera a produção de biocombustíveis e aqui no estado da Paraíba, então as usinas associadas ao Sindalco estão já, cada uma delas, com a sua certificação com validade internacional, exatamente para produzir dentro dos padrões reconhecidos e aceitos internacionalmente, e é por isso que a gente tem hoje algumas montadoras, uma parcela significativa da indústria automobilística que escolheu o etanol como uma forma de descarbonizar as emissões dos veículos produzidos. É o caso da Stellantis, aqui próximo, em Goiânia, é o caso da Toyota, da Volkswagen e outras empresas. A gente fala muito desse tema, a importância da transição energética, porque os efeitos das mudanças climáticas a gente já está sentindo na pele. O calor, por exemplo, trazendo para a nossa realidade local, o calor cada vez maior aqui em João Pessoa. A gente vê também períodos longos sem chuva e quando chove é um volume muito mais forte. Isso não só aqui, em vários lugares do país, tem provocado tragédias. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, enfim. Tudo isso acaba empurrando o mundo para acelerar essa discussão cada vez mais, ou ainda estamos aquém da importância e relevância que esse tema ainda sugere? Me parece que a gente está diante de uma situação de emergência global, de desafio para os governantes. Você vê, por exemplo, todo o litoral do Nordeste vem perdendo praias, é um dos efeitos. Algum tempo atrás isso era colocado com certo descrédito, será que é o aquecimento, será que não é? E a gente teve 2024 com um aumento da temperatura global de 1,5 graus centígrados a mais. Aqui no Brasil, a temperatura média girando em torno de 25,2 graus centígrados e isso mostra a urgência, né? Ao mesmo tempo, a gente observa que estados como a Paraíba, que poderiam consumir mais etanol, né, têm tido um crescimento bastante substancial. O ano passado, 2024, a gente teve um crescimento de 50% a mais na utilização do etanol, o que é muito bom,
o que indica que as pessoas estão cada vez mais conscientes, buscando. Nenhum de nós quer, na verdade, ver os efeitos de um plástico jogado na praia e, ao mesmo tempo, nenhum de nós quer estar respirando fuligem ou causando fuligem, certo? Aquela poeira preta para outras pessoas respirarem. Então, vai se criando cada vez mais uma conscientização sobre a importância da substituição dos combustíveis fósseis pelos biocombustíveis. Você vê que agora, por exemplo, nós vamos ter uma termoelétrica, aliás, existem 2 termoelétricas aqui no estado da Paraíba, como existe também no Ceará, como existe em Pernambuco. E essas termoelétricas elas entram em operação quando a energia solar e a energia eólica não consegue atender, porque tem horários do dia em que essas fontes energéticas não conseguem atender a demanda, a carga. Isso acontece com mais intensidade em alguns meses do ano e a gente vê agora um incentivo importante para os biocombustíveis com a substituição do óleo pesado, aquele mesmo óleo usado nos navios, no transporte marítimo. Ele vinha sendo usado nessas termoelétricas e agora deverá ser substituído pelo biodiesel e pelo etanol anidro. Então, essa é uma grande vitória, mais um reconhecimento da importância do etanol na substituição do combustível fóssil para reduzir as emissões nocivas para a saúde humana. Esse movimento de transição já pode ser acessado pela população através do etanol. Temos muitos veículos, né, que podem utilizar tanto etanol como gasolina, mas comumente as populações, os clientes ainda optam pela gasolina muitas vezes. Quais são as vantagens e qual o impacto que essa substituição da gasolina para o etanol provoca nessa transição energética e, consequentemente, na menor poluição do meio ambiente? A gente tem no estado da Paraíba 755 mil veículos flex que podem usar somente etanol. Não é isso que acontece ainda. Infelizmente, a desinformação acontece, por exemplo, no momento em que é oferecido para o público uma informação parcial, entendeu? Uma informação que trata só do preço, né? Sem apontar, na verdade, as consequências graves para a saúde coletiva do combustível fóssil frente ao biocombustível. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde já mostra insistentemente, e nós estamos apoiando, inclusive, um congresso internacional que vai acontecer pela primeira vez aqui na América Central, na verdade, voltado para esse tema, para esclarecer governos e governos dos estados também, sobre a importância de políticas públicas que possam induzir as pessoas a compreenderem melhor o consumo consciente. Então, esse é o nosso tema, consumo consciente, e vamos realizar agora em março um evento voltado para o consumo consciente. Esperamos a adesão do PROCON e de todos os órgãos de defesa do consumidor, para que o consumidor possa cada vez estar mais esclarecido sobre as consequências que muitas vezes são omitidas nas informações dadas sobre a questão de um combustível ou outro combustível, tá? Então, isso assim, para introduzir a questão como você colocou. As vantagens são inúmeras. Você vê que, por exemplo, dificilmente um veículo abastecido com etanol, ele acaba sendo, vamos dizer assim, tendo o seu motor carbonizado. Isso não acontece, entendeu? Já nos veículos abastecidos com gasolina, você observa que na hora que vai trocar o óleo sai escuro, sai cheio ainda de partículas de carbono, de carvão, entendeu? Então, com isso, você tem ali uma amostra, uma evidência que todo mecânico sabe. Veja bem, na verdade é o seguinte, isso faz com que esse motor abastecido com gasolina, ele vai ter uma durabilidade menor, certo?
Ou seja, se ele haveria de funcionar bem durante 200 mil quilômetros, talvez ele só rode 100 mil quilômetros, o que é custo para quem é proprietário, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa vai pagar a compra do veículo em parcelas e pode acontecer dele, vamos dizer assim, ele começar a dar problemas exatamente porque foi abastecido com aquele combustível que a ilusão das pessoas era aparentemente mais barato, mas ele, na verdade, acaba sendo mais caro. É o que a população costuma dizer, é o barato que sai caro. É o Você barato economiza que sai caro. ali de início, mas a consequência depois pode ser um prejuízo maior. Dentro dessa perspectiva, já estamos nos deparando aqui nas ruas com alguns veículos elétricos e há até um estímulo do governo federal, através de incentivos, para que isso se expanda aqui no Brasil. Isso afeta o mercado também do etanol. Como é que o setor está lidando com esse movimento que está sendo feito? Olha, de fato houve um período em que a novidade e o software instalado nos veículos e tudo mais causou um desejo muito grande, inclusive das classes mais aquinhoadas aí, enfim, pelo carro elétrico, um desejo de que o carro elétrico seria a solução. De fato, nós estamos buscando uma mobilidade sustentável, de baixo carbono, e o veículo, a eletrificação, digamos, paulatina, progressiva, é bem-vinda. Então, hoje, o veículo que tem mais sucesso no mercado é o veículo híbrido, e o veículo híbrido abastecido com etanol, normalmente os veículos híbridos são flex, o veículo híbrido abastecido com etanol, ele tem a menor pegada de carbono. Então você tem mais economia para o consumidor, certo? Chega a fazer 22 km com litro e, ao mesmo tempo, você tem uma eficiência energética maior, o que é bom, ou seja, com menos recursos você consegue rodar mais. Essa é a perspectiva de mercado, ou seja, nós vamos ter um crescimento do veículo híbrido, de uma eletrificação progressiva, o que é importante para garantir empregos aqui no nosso país. Porque é o seguinte, a gente não pode fazer uma opção por um veículo que é importado e que gera emprego lá fora e que, na verdade, exclui trabalhadores aqui. Então, acho que assim, o exemplo mais claro disso é um exemplo que aconteceu numa fábrica de automóveis aqui no Brasil, que anunciou o fechamento de uma linha de produção de veículos a combustão e que os trabalhadores, a empresa foi procurada pelos trabalhadores e tudo mais, porque aquilo representava um volume de demissões imenso, entendeu? Com a desativação daquela linha de produção. Então é o seguinte, o que é bom para um país que usa energia na base do carvão ou na base da energia atômica, não é necessariamente bom para o Brasil, que é o segundo maior produtor de biocombustíveis e que tem na sua matriz energética já, vamos dizer assim, o etanol é um produto brasileiro, comemorando 100 anos nesse ano, e com um programa efetivo, um programa nacional, com distribuição em 42 mil pontos de venda no Brasil, através desse biocombustível, o etanol, e hoje também com a adição do diesel, do biodiesel no diesel, exatamente para a redução das emissões. Aproveitando essa perspectiva econômica, essa oportunidade que está posta, com um incentivo à utilização do etanol, eu queria saber a perspectiva da Paraíba. O senhor colocou o cenário mundial, internacional e nacional, inclusive nessa certa disputa do carro elétrico com o uso do etanol. A Paraíba, como é que está inserida na fabricação do etanol, do álcool aqui? Então, a Paraíba representa hoje, com as 8 usinas existentes, nós temos hoje uma produção anual em torno de
400 milhões de litros, o que, em relação à produção brasileira, nós continuamos, vamos dizer assim, mantendo aqui uma garantia de emprego em todos os municípios onde tem cana-de-açúcar, com uma garantia de pagamento de salários rigorosamente em dia e com todos os encargos sociais, certo? E uma usina, quando paga folha de pagamento, como eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas não avaliam o impacto e todas as externalidades positivas que acontecem naqueles municípios. Mas quando você vê que, por exemplo, os pequenos comércios, o mercadinho, o supermercado, enfim, toda a economia do município, ela se alimenta dos salários que são pagos para trabalhadores, entendeu? E na nossa economia aqui no estado são mais de 20 mil trabalhadores na safra e hoje, para nossa satisfação, cada vez mais oferecendo empregos para mulheres. Então, essa é uma indústria que está contratando, vai continuar contratando, tá? Com investimentos firmes. Nós temos, entre o ano passado e agora este ano, nós temos investimentos acontecendo efetivamente, investimentos novos de mais de 500 milhões, entendeu? Agora, né, com fábrica nova sendo instalada, sendo implantada. Então, assim, esse é um setor que contribui para a economia circular, para o aproveitamento, entendeu? Nós teremos outras etapas ainda pela frente e outras oportunidades de investimento nesse mesmo setor. E estamos vendo assim com muita satisfação, por exemplo, essa perspectiva de utilização do etanol na geração termoelétrica, porque esses mesmos motores são também motores de navios. Então isso indica que dentro de algum tempo esse mesmo biocombustível produzido aqui poderá ser também utilizado no transporte marítimo. Com toda essa cadeia, né, com os empregos gerados, a movimentação econômica que a produção do etanol acaba incentivando, o senhor acredita que o setor está recebendo um incentivo necessário por parte do governo do estado, por exemplo, do poder público de uma maneira geral? Sim, acredito. Observo que algumas prefeituras hoje estão migrando para o abastecimento com etanol. Acredito que aqui em João Pessoa nós vamos ter a frota de veículos públicos, a frota de veículos da Prefeitura de João Pessoa utilizando o etanol como uma forma de reduzir a pegada de carbono. Aliás, a Prefeitura de João Pessoa já fez um teste e já tem agora a avaliação da utilização dos veículos elétricos e pode agora fazer uma opção pelo biocombustível que gera emprego aqui no estado da Paraíba. Então a gente confia que essa é um exemplo, uma indução que deve acontecer também no governo do estado e o melhor que um governo de um município pode fazer, de um estado, é usar o seu poder de indução, né? É o seu exemplo. Então o exemplo, e a gente viu, o governador João Azevedo sancionou nesta semana a legislação que incentiva a transição energética no estado, exatamente propondo a substituição dos combustíveis fósseis e de todas as outras formas, vamos dizer assim, agressivas para o meio ambiente, fazendo com que a gente dê sentido para aquela frase que muitas vezes se fala em, vamos dizer assim, cuidar do meio ambiente para as gerações futuras, fazendo com isso ações práticas para que a gente de fato possa oferecer uma qualidade melhor para as gerações futuras com a utilização do etanol. Edmundo, o senhor acredita que isso pode se tornar uma política pública de, em Brasília, inclusive, discutir para obrigar, de certa forma, o poder público estar utilizando esses combustíveis que agridem menos o meio ambiente? Eu acho que já tem uma discussão surgindo no Senado, uma proposta, pelo menos nesse sentido, para que prefeituras, governos, né, utilizem
esses combustíveis? O Conselho Nacional de Justiça deu uma orientação de caráter geral para todos os tribunais de contas e alguns órgãos públicos já adotaram. Você vê que aqui no estado da Paraíba, o Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador Tiago Andrade, adotou, e aqui no Tribunal do Trabalho, já todos os veículos utilizam etanol, né? Então é o seguinte, exemplos como esse vão sendo repetidos. Quando a gente vê que, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas, que consegue acompanhar a execução do orçamento de cada município aqui no estado da Paraíba, verificando a cada dia, sabe, qual é a receita e despesa e oferecendo para os prefeitos, como aconteceu nessa semana também um esclarecimento para os prefeitos sobre as condições de fiscalização do Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba criou uma área de sustentabilidade, um grupo de sustentabilidade, exatamente para orientar os municípios na direção da sustentabilidade. Então, não faz mais sentido, absolutamente, a gente manter, vamos dizer assim, a utilização de combustíveis fósseis que são extremamente nocivos para a saúde, porque o município, o governo do estado, vai ter depois custos na saúde coletiva, sim, mais internações hospitalares por problemas cardiorrespiratórios e, enfim, vai ter consequências. Então, essa é a perspectiva da transição energética que a gente vê com gosto. E o nosso setor está contribuindo efetivamente para todas aquelas empresas que desejam apresentar uma pauta ESG, um seu balanço de sustentabilidade todo ano, possam fazer, assim como a gente vê muitas empresas, que a gente poderia citar exemplos, mas inclusive em outros estados aqui da região, como o Ceará, a gente observa que já existe a adição do biometano na rede de gás, e isso a gente espera que aconteça também aqui no estado da Paraíba. Vamos falar de inovação? Esse é um ponto que está sendo colocado em atenção para o setor? Sim, é um ponto que a gente tem estimulado e defendido a importância de políticas públicas que valorizem a inovação em todos os setores da economia, de tal maneira que a gente tenha um esforço coletivo voltado para a transição energética. Então, inovação para a transição é o nosso mote principal, é o nosso estímulo. E a gente observa que isso, vamos dizer assim, em outros estados isso já vem dando certo, tá? Vamos dizer assim, quando você tem um inventário das emissões de cada setor no estado, e começa a acontecer um esforço de substituição, como eu mencionei o caso das termoelétricas, assim a gente vai ver isso também em outros setores da economia, de uma forma progressiva e muito consistente. E é preciso manter isso como prioridade. Falar sobre segurança energética é um ponto também fundamental. Acho que a preço de hoje não conseguiríamos eliminar, por exemplo, a gasolina, esses combustíveis que poluem bastante o meio ambiente. Qual a perspectiva de segurança energética que a gente pode ter nessa transição necessária que a gente está vivendo? Olha, os biocombustíveis já representam, vamos falar em grandes números, né? Sim. Já representam, no caso do etanol, mais de 40% do abastecimento nacional, né? Assim, já alcançamos até 49% do abastecimento e isso vem crescendo, né? A oferta de biocombustíveis vem crescendo. Aqui no estado da Paraíba, nós vamos ver num futuro não muito distante a introdução, por exemplo, de uma nova cultura, né? Da cultura do agave para a produção do etanol, certo? Vamos dizer assim, isso hoje parece uma coisa impensável. Não, mas isso vai acontecer. Então, a inovação, junto com a urgência na oferta de mais combustíveis
renováveis, de biocombustíveis. O Senado e o Congresso, de forma geral, aprovaram em 2024 legislação que começa a ser regulamentada agora. Então, combustível do futuro, a utilização dos biocombustíveis na produção do combustível sustentável de aviação, né? Vamos dizer assim, a gente tem toda uma perspectiva de isso também representam novos empregos, certo? Vamos dizer assim, a demanda de novos empregos até 2030, com a substituição dos combustíveis fósseis pelos biocombustíveis. Então, a gente tem geração de emprego local nessa direção. As usinas estão contratando, com preferência sempre, tem prioridade pessoas que tenham qualquer tipo de, vamos dizer assim, incapacidade ou limitação nos seus movimentos, tem preferência, né, no emprego. E a gente está contratando, por exemplo, mulheres para operadoras de máquinas agrícolas, mulheres para trabalhar na irrigação, um trabalho leve, porque tem que ser um trabalho minucioso. As válvulas de irrigação são pequenininhas, porque é pelo gotejamento. Então a gente tem hoje contratação em aberto de mais 80 mulheres que residam nos municípios e nas regiões abrangidas pelas usinas, o que vem fortalecer, na verdade, essa perspectiva de integração, porque antes o que é que acontecia? Os homens tinham emprego e as mulheres, muitas vezes, para trabalhar, eram obrigadas a sair da sua residência, a pessoa morando num bairro de Santa Rita ou num bairro de Mamanguape, obrigada a se transportar a longas distâncias para ter um emprego. E hoje isso começa a acontecer na própria região. Como é que o senhor vê o cenário global em relação a essa temática? A gente tem um fato novo político que certamente acaba afetando essa questão da transição energética, porque as mudanças climáticas têm uma perspectiva, uma visão diferente, por exemplo, do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso afeta a perspectiva? Como é que o senhor analisa? Acredito que os Estados Unidos têm mais a ganhar e o reconhecimento dos interesses americanos em todos os países da América Latina será maior na medida em que o governo Trump promover vamos dizer assim, uma agenda positiva para todos, né? Os americanos com certeza serão mais valorizados e os investimentos americanos serão bem-vindos nos países em que os americanos conseguirem estabelecer uma agenda de cooperação. O isolacionismo, provavelmente, vamos dizer assim, a escolha de considerar o interesse exclusivo do povo americano, certamente será desagregadora, entendeu? Não contribuirá para um entendimento global necessário diante da urgência que nós estamos vivendo, que é para todos. E mesmo a gente tem que reconhecer o valor dos americanos, porque lá atrás, quando o presidente Obama, por exemplo, resolveu buscar a independência energética, os americanos eram muito dependentes do petróleo dos árabes, mas ele conseguiu promover um esforço nacional de maior produção. O governo Trump agora está buscando fazer alguma coisa semelhante, só que ele está buscando fazer em relação a poços de petróleo e perfuração de novos poços de petróleo. Quando a gente olha o mapa dos poços de petróleo já perfurados nos Estados Unidos, a gente fica impressionado porque a quantidade de poços de petróleo inativos é imensa, né? Então, essa, vamos dizer assim, certa presunção de que você fala uma coisa e que aquilo acontece, a gente observa que com a história, né,
assim, lá atrás isso deu certo. Eles passaram a fazer o craqueamento da perfuração em rochas e extrair os gases contidos nas rochas. E os Estados Unidos conseguiu sair de uma situação de importador de petróleo para uma situação de exportador. Então, é preciso reconhecer o mérito. No entanto, isso teve um impacto no meio ambiente. Então, a ideia de que qualquer coisa que você ganhe dinheiro é boa por si mesma é uma ideia equivocada, né? Assim, a gente está diante de uma situação semelhante aqui no Brasil, que com certeza é uma oportunidade para o Brasil, que é em relação à margem equatorial e à exploração de petróleo a 500 quilômetros distantes da foz do rio Amazonas. Aqui o problema está sendo tratado de uma forma, vamos dizer assim, com muito receio de um problema e de um acidente e tudo mais, a 500 quilômetros de distância, o que, na verdade, se sabe que, vamos dizer assim, com toda a experiência que o Brasil já tem do pré-sal, provavelmente um acidente dessa natureza não irá acontecer, não é? Porque assim, o Brasil já tem uma experiência consolidada de perfuração de poços de petróleo em águas profundas. E a gente observa que o Brasil, na verdade, tem hoje na vanguarda da transição energética e pode se dar o luxo, inclusive, de analisar os meios mais seguros de promover mais produção de energia, como está acontecendo hoje e como a gente tem a satisfação de dizer que o Brasil está na liderança global na transição energética. Edmundo, para a gente fechar aqui, quais são as suas perspectivas dos desafios que vêm pela frente nessa transição energética e para o nosso mercado aqui na Paraíba, especificamente da produção do álcool? Olha, o maior desafio, na verdade, é a adesão da população como um todo a uma urgentíssima de mudança de hábitos e mudança no consumo, certo? Vamos dizer assim, a gente precisa fazer valer o nosso consumo consciente e é uma questão de educação, de adesão, de esclarecimento. E o T5 aqui com entrevistas como essa traz a oportunidade para que cada vez um número maior de pessoas tenha acesso ao conhecimento e compreenda também a ótica empresarial, sabe? A ótica de quem realmente garante, gera empregos e paga os seus salários rigorosamente em dia e dentro da legislação. Então, muito bom. Acho que esse é o ponto principal. Edmundo Barbosa, presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool aqui na Paraíba. Muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E a você que nos acompanhou, fique ligado aqui no Portal T5. Traremos sempre entrevistas relevantes para você acompanhar por aqui. Até a próxima.